E hoje também é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A data foi criada pela ONU em 1992. Para falar sobre esse dia e também sobre assuntos agregados a esse tema, eu converso com Rafaela Correia, que atua na seleção de executivos na Odgers Branson Brasil. Ela está online com a gente. Boa tarde, Rafa. Opa, a gente está sem o sinal de áudio dela. Vamos ver se a gente recupera. Consegue, Davidson Carlos? Vou pedir mais uma vez para você falar novamente, Rafa, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Funcionando? Perfeito, Rafa. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Obrigado pelo espaço aqui para falar de um tema tão importante. Rafa, realmente é um tema super importante, mas eu gostaria de conversar com você a respeito da sua experiência profissional, da sua experiência e pessoal, inclusive. Você também, mulher negra, batalhadora, você tem uma trajetória de profissional bem interessante. Eu queria que você compartilhasse essa história para o pessoal que está assistindo a gente em casa. Claro, com muito prazer. Eu acho que é por isso que eu sou uma das ativistas quando a gente fala sobre o tema de diversidade, de mulheres em cargos de liderança, porque eu sou uma das grandes brasileiras aí que veio do histórico de periferia, de pais que não concluíram o ensino médio, né? Meus pais feirantes, eu fui criada pelos avós, porque os pais têm que trabalhar, e eu tive a oportunidade, e ainda assim me considero muito privilegiada por terem me dado o tempo, porque quem é da periferia sabe, você ter tempo para estudar é já um privilégio, né? Para poder me dedicar aos estudos, fazer uma faculdade. Eu sou a primeira geração de graduada da minha família, né? Então eu consegui realmente romper barreiras aí, e hoje estar na 6ª maior consultoria global de recrutamento e seleção de soluções de RH, ajudando pessoas a também alcançar esse patamar aí, né? Então, a minha história, ela vem de muita superação, muita resiliência, vem de não conseguir enxergar pessoas que me inspiravam dentro de casa do ponto de vista corporativo, né? Mas ainda assim tive bons exemplos de liderança, de empreendedorismo, com os meus pais cuidando ali da sua barraca de banana, né? Feirantes, então. E então é uma história de muita superação para chegar até aqui e agora ajudar a abrir portas para outras pessoas que estão na mesma condição que eu estava anos atrás. E como é que, além das experiências profissionais, né, e pessoais, esse teu trabalho, essa tua carreira, ela pode inspirar, né, e ser uma referência para outras mulheres que desejam avançar em suas carreiras. Conta um pouquinho a respeito disso. Como que as pessoas podem agregar essa história sua, né, de avanço, né, de estar hoje numa carreira bem bacana? Como é que essas pessoas que hoje estão num patamar, vamos dizer assim, um pouco abaixo, querem crescer? O que elas podem seguir? Que rumo elas podem tocar para que consigam crescer na carreira? Eu acho que o principal ponto, uma coisa que eu sempre me perguntava é o que eu sei e o que eu não sei. O primeiro ponto é você sempre se considerar um copo vazio, né? Então, eu não sei de muita coisa, estou aqui para aprender. Então, ter essa habilidade que a gente fala que é de ser curiosa, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, a curiosidade me ajudou, curiosidade associada com a humildade, me ajudou a conquistar o que eu tenho hoje, né? E eu continuo tendo essa competência para aprender cada vez mais. Eu nunca me considerei um copo cheio. Então, eu acho que um outro ponto as pessoas, elas costumam colocar a gente num lugar de coitadismo, de vitimismo, e essa bandeira eu nunca aceitei. Então, eu sempre me considerei uma pessoa que, tá bom, eu não tenho a melhor faculdade, aliás, eu nem tinha nessa formação acadêmica, eu posso não saber como é que funciona exatamente uma organização, um mundo corporativo, porque eu não tenho essas referências dentro de casa, mas eu tô aqui agora, né, então eu quero saber como é que funciona. Então, acho que para sair do estado atual para onde você quer, envolve estudo, resiliência e uma atitude muito ativa, muito proativa. Então, é sim receber muitos nãos, é saber lidar com essa frustração dentro para ser uma força motora para poder ir atrás e conquistar esse seu espaço, se é o que você quer, né? Então, é ir atrás, é ter vontade, é com estudo e se permitir aprender mesmo com todos os erros que vão acontecendo ao longo da trajetória, porque isso é comum para qualquer pessoa. Rafa, a respeito
do capital humano, das pessoas que são contratadas, trabalham, são colaboradores de muitas empresas. Como é que você vê a diversidade dentro dessas empresas, principalmente aqui no Brasil? Ainda é um tema muito sensível, né? Quando a gente olha pesquisas recentes sobre diversidade na liderança, o número é extremamente baixo. Se fala cada vez mais, então, sem dúvida, tivemos muitos avanços nesse tema. Existem propostas das empresas com relação a quantificar mesmo quantas pessoas existem em cargos de liderança e colocar diversidade para poder balancear isso. Mas existem diversos recortes, né? A gente fala muito sobre o racismo estrutural, que é onde existe a perpetuação de pessoas brancas dentro de cargos de liderança, e aí as iniciativas para cargos de diversidade acabam acontecendo para níveis que eles chamam de liderança, mas é um analista sênior, líder e por aí vai. Então ainda tem um caminho muito grande a ser trilhado, sem dúvida, e aí eu acho que um ponto positivo é que são pesquisas de empresas renomadas, então de grandes consultorias que saem, né, grandes censos que saem, e mostram que ainda tem muito trabalho a ser feito. Porque, acredite ou não, ainda em algumas empresas, quando eu vou fazer a seleção, eu ainda escuto, não, mas aqui é difícil achar pessoas em cargos de liderança, então é melhor a gente focar no que tem, eu vou contratar somente por habilidade, esquecendo que a habilidade pode ser desenvolvida, né, assim como um conhecimento técnico. Então, eu ainda vejo que existe um espaço muito grande, principalmente quando a gente fala de mulheres negras, né, se fala mais de iniciativas de equidade de gênero, mulheres em cargos onde homens também já ocupam, mas o recorte de mulheres negras em cargos de liderança é ainda inferior. Ainda tem muito espaço para desenvolver, sem dúvida. Mas existem iniciativas para isso, né? Principalmente para incluir mulheres negras nesse mercado, né? Exatamente. Existem iniciativas, e esse é o lado positivo, né? De novo, eu vou trazer alguns exemplos aqui que são super legais, né? Eu trabalho exclusivamente com o mercado da nova economia. São startups, fintechs, empresas digitais. E as empresas, essas em especiais, criaram áreas de diversidade para poder trazer pessoas, e não só trazer, mas trabalhar no acolhimento dessas pessoas. Porque não adianta você trazer uma pessoa que não tem esse histórico, né, de uma boa formação, de um bom tempo de estudo, e colocar ela ali num cargo de liderança, ela simplesmente não vai performar. Então, as empresas criaram áreas exclusivas, inclusive para recrutamento de diversidade, para ajudar num recrutamento mais inclusivo. Isso envolve desde identificar onde essa pessoa cai no processo de entrevista, de repente o gestor tem um viés inconsciente, né, tem um olhar ali que não é muito legal e não sabe disso, não verbaliza isso, então tem uma área externa do RH que está apoiando para garantir que essas empresas consigam contratar pessoas, não só contratá-las, mas desenvolvê-las dentro desse ambiente para poder realmente ter essas pessoas, talvez no médio prazo, já em cargos de liderança. Então, se vê cada vez mais iniciativas nesse sentido. Com certeza. A gente está falando assim no ponto final, vamos lá na esteira final, mas eu acho que é fundamental, claro, esforçar a base. E a base está na educação, né? Um problema crônico do país, então, equidade na educação de todos, negras, pretos, amarelos, japoneses, o que for, tem que ter educação igualitária para todos, certo? Exatamente. Educação é a base de tudo, na verdade, né? É o que eu falei no começo da nossa conversa. Eu tive o privilégio de estudar, e aí isso foi alimentando uma mente curiosa. O que a gente faz hoje no processo de seleção para ser diferenciado de uma pessoa que veio de um outro histórico é tentar traduzir desse gerente que está contratando qual que é a competência que ele busca. Então, vou dar um exemplo aqui. Ele quer uma pessoa que tenha intercâmbio, que tenha vivência fora do país. Por que ele quer isso? Porque ele quer uma pessoa que seja curiosa, uma pessoa que se adapte a diferentes situações. Mas eu consigo, então, explorar na entrevista, no recrutamento, essa mesma pergunta, esse mesmo fator de uma pessoa que não teve vivência fora do país, mas também conseguiu se adaptar e ela vai trazer essa experiência por meio das vivências que ela teve. Então, é traduzir o que o gestor quer numa competência e buscar essa competência em outros formatos, outras trilhas de carreira, entende? Então, isso tem dado muito certo. Perfeito, Rafa. Obrigado pela sua participação. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas é um assunto muito interessante, muito bacana, a inserção das pessoas negras, as mulheres, os homens, mas, claro, fundamental, educação. As pessoas precisam estudar e o Estado, o governo tem que dar essa qualidade, tem que dar esse serviço essencial para que o país ande, não é?
É isso mesmo. Obrigada pelo espaço. Estou à disposição. Perfeito, Rafa. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Litoral de hoje. Obrigado, viu?